Queridos, a igreja de Corinto, ela tinha em sua vida comunitária grandes desafios. Paulo exortou essa igreja sobre vários comportamentos e comportamentos que eram contrários aos valores do Evangelho. Por exemplo, Paulo exorta a igreja de Corinto contra a idolatria, quando eles diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, idolatria ao homem. Paulo afirma que essas divisões eram frutos da imaturidade espiritual, 1 Coríntios capítulo 3. Paulo fala sobre orgulho e soberba na comunidade dos santos, 1 Coríntios 4. Paulo vai exortar a respeito da impureza sexual, 1 Coríntios 5. Paulo vai falar do litígio e dos conflitos que haviam entre os irmãos da mesma comunidade de fé e sobre a imoralidade sexual, 1 Coríntios 6. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de 1 Coríntios, ele vai chegar para tratar das questões sobre o casamento. Então a gente começa a perceber nesse panorama, de forma rápida, que a igreja de Corinto, à medida que caminhava, ela tinha grandes desafios para serem superados. E o mais importante e interessante é que o apóstolo ele tratava desses problemas com muita sabedoria e com muita graça. O apóstolo nunca colocava um paliativo. O apóstolo nunca jogava aquele problema para debaixo do tapete. É por isso que no capítulo 2, se vocês não perceberam, eu pulei. O apóstolo vai dizer o seguinte, olha, o evangelho que eu preguei a vocês não é um evangelho de palavras de persuasão, mas de poder do Espírito. Só que os desafios da igreja de Corinto não terminam no capítulo 7. Os capítulos 8, 9, 10 trazem novos desafios. E desafios que são grandes e desafios que são importantes. A igreja de Corinto era uma igreja bem complicada. Mas não é por causa dos problemas que ela enfrentava que ela deixou de ser igreja de Cristo. Não é por causa dos problemas que ela passou que ela deixou de ser igreja de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque no capítulo 8, a gente vai falar um pouco, ou a gente se depara ao ler, sobre uma questão cultural que a igreja estava enfrentando. Eu quero dar um panorama histórico só para a gente entender. No primeiro século, supermercado, ele não era como é o nosso supermercado hoje. O mercado daquela época, e eu vou ler a descrição que Lutero faz. Ele diz o seguinte, em meio às pessoas negociando, os porcos grunhem, ovelhas e cabras berram, galinhas carcarejam, pombos arrulham, gados mugem, o cheiro de sangue flutua no ar, sacrifícios são realizados nos templos. Esse é o cenário do mercado do primeiro século. Um espaço onde tinha de tudo, aonde a pessoa estava comprando uma galinha aqui e ali do lado estava tendo um sacrifício, ou dentro do templo estava havendo um sacrifício. Aquela bagunça, aquela desordem organizada para o contexto do primeiro século. E eu te faço uma pergunta, por que é importante a gente saber disso? Porque muitas carnes eram vendidas no mercado e muitas dessas carnes eram sobras de carnes que eram oferecidas nos templos pagãos. E aí começa a surgir uma divisão dentro da igreja de Corinto. Por quê? Porque os judeus diziam assim, não é pecado eu comer essa carne que é sacrificada, comprar ela no mercado, sem eu ter esse conhecimento. Não é pecado. Mas os gentios que se converteram e que antes eram pagãos, eles diziam, não, isso é pecado. Você não pode. Porque eles, de forma consciente, eram remetidos à forma que eles viviam antes da sua conversão. E aí Paulo começa a tratar desse problema. E aí Paulo vai nos dizer o seguinte, olha, portanto, verso 4, quanto ao comer da carne sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo no mundo não é nada, e não há outro Deus senão um só. Paulo ele começa trazendo uma grande verdade para a igreja de Corinto. Ele diz, só existe um Deus.
Vocês estão questionando e vocês estão se dividindo, porque uns estão dizendo, olha, vocês estão comendo carne de ídolos, o ídolo é poderoso, o ídolo ele é real, o ídolo ele existe. E Paulo diz, olha, só existe um Deus. Paulo afirma a superioridade e a suficiência de Cristo, quando ele diz, olha, sabemos que o ídolo no mundo não é nada. Não é nada. Só existe um Senhor, só existe um Deus a quem nós cultuamos. Mas essa passagem, ela traz um cuidado especial. Qual é o cuidado? Paulo não é cético. Mas Paulo tem a certeza de que os ídolos não têm poder sobre Deus e sobre os eleitos do Senhor. É por isso que ele está dizendo, olha, pois, verso 5, ainda que existam os supostos deuses, seja no céu, seja na terra, no entanto, para nós, só existe um Deus, o Pai de quem todas as coisas procedem e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele começa a trazer à mente da igreja de Corinto o seguinte, só existe um Deus, calma. Vocês estão começando a ficar preocupados por causa da existência de ídolos, eles não são nada. Existe só um Senhor, que é suficiente, que é poderoso e que é soberano. Por que eu digo que nós temos que ter um cuidado? Porque ainda que existam supostos deuses, e Paulo sabe que existem outros deuses com D minúsculos, que em 1 Coríntios 10 ele vai chamar de demônios. Ele diz que nós não podemos colocar esses ídolos acima de Deus. Nós não podemos dar um poder que eles não têm. Nós não podemos colocar eles em uma superioridade que eles não estão. É isso que Paulo está dizendo. E sabe o que é interessante? Paulo não é cético porque o próprio Paulo diz, não lutamos contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então Paulo, ele é ciente de que existe um reino espiritual. Paulo é ciente de que existem demônios. Paulo é ciente de que existe uma guerra. Paulo é ciente de que Cristo venceu essa guerra na cruz. Mas Paulo reconhece que todas as coisas procedem de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque o evangelicalismo alienado da palavra de Deus de hoje dá mais poder para Satanás do que para o próprio Cristo. Já viu aquelas pessoas que se preocupam tanto com o diabo, que esquecem de Jesus? Sabe aquelas igrejas que o culto se volta para o exorcismo e não para a glorificação a Deus? A primeira grande verdade que Paulo quer trazer em meio a esse conflito é que existe um único Deus. A segunda grande verdade que Paulo vai trazer nesse texto para nós é que a liberdade cristã ela é restrita. A liberdade cristã é restrita. Ele vai dizer, entretanto, nem todos têm esse conhecimento, verso 7. Qual conhecimento? De que conhecimento Paulo está dizendo? Que em Jesus Cristo todas as coisas foram feitas. As pessoas sabem que existe um Deus. A igreja de Corinto sabia que existia um único Deus. As pessoas sabem verdadeiramente que esse único Deus criou todas as coisas. Mas devido ao pecado ter entrado no mundo, as pessoas interpretam errado aquele versículo que diz o mundo já é do maligno. E acha que porque o versículo diz que o mundo jaz do maligno, Satanás é quem controla tudo. Não. E é isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, olha, se come a carne ou se não come a carne, vocês têm que ter uma coisa na sua mente, há um só Deus, e a sua liberdade, ela é restrita. Por que Paulo está dizendo que a liberdade, ela é restrita? Paulo está dizendo que a liberdade, ela é restrita, porque a fé é comunitária. Nós exercemos a nossa fé em comunidade. Eu não posso viver a minha fé alienada da igreja a qual eu faço parte. Eu penso assim, eu acredito assim, eu tenho esse entendimento da Escritura, e o que o meu irmão acha, eu penso, o problema é dele. Não.
nós estamos inseridos num corpo. A fé, ela é comum no sentido de ser comunitária. Eu não posso viver a minha vida e esquecer do próximo. É por isso que Paulo vai dizer no verso 9, cuidado para que a vossa liberdade não se torne motivo de tropeço para os fracos. Eu acho muito interessante porque Lutero sempre falou durante a reforma que Satanás é como um cão na coleira de Deus. Ele só vai até onde o Senhor permite. Lembra de Jó? Olha, vai, faz isso, 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 mas você não vai tirar a vida de Jó. Porque Deus, ele é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Você vai entender por que eu estou falando isso. Essa mentalidade de liberdade, desvinculada da restrição pelo amor, estava gerando conflitos na igreja de Corinto. Um estava dizendo, eu vou comer, o outro estava dizendo, não pode porque é pecado. E isso estava causando um racha, uma divisão, uma dicotomia na unidade da igreja de Corinto. Quantas igrejas não dividem? Quantos relacionamentos de fé entre irmãos não terminam? Porque as pessoas não conseguem entender que a liberdade é restrita pelo amor. Na igreja de Corinto, uns diziam, pode comer a carne que está no mercado. E aí se foi sacrificada a ídolos ou não, se é sobra ou não, não interessa, pode. Outros dizem, não pode. Uns dizem, é pecado. Outros dizem, como que você vai comer uma carne que foi consagrada? Essa mentalidade de sagrado e secular, que eu e você herdamos da teologia católica, de Tomás de Aquino. Essa mentalidade dicotômica, em que esse momento é sagrado, e mas quando eu saio na segunda-feira, deixa de ser um momento sagrado. Mentalidade medieval, teologia medieval, Tomás de Aquino. E isso já estava presente aqui. Eu quero dar uma ilustração. A igreja sempre teve problema com isso e sempre vai ter. Da música secular. Uns acham que pode ouvir música que não é de cunho cristão, outros acham que não pode. Uns acham que você pode ouvir Tom Jobim, outros vão achar que você só pode ouvir Rebanhão. Sempre existiu essa disputa dentro da igreja e sempre vai existir. E eu vou chegar no final e vou dizer o porquê que isso sempre vai existir. Uma vez eu fui dar carona para um pastor amigo meu, pentecostal, do Sapato de Fogo, Michel. E eu estava no meu carro ouvindo uma música, um MPB, nem lembro, mas não era cristã. Mas eu sabia que aquele pastor, se ele entrasse no meu carro e escutasse aquela canção, ele ia colocar a mão na minha cabeça e ia expulsar o diabo que estava me usando naquele momento. O que eu faço? Eu mudo de música. E as pessoas vão dizer, você é falso. E eu vou dizer, isso é sabedoria. Porque eu não quero ferir a consciência do meu irmão que acredita que aquela música é pecado. Isso é a liberdade restrita em nome do amor. Por amar aquele irmão em Cristo, que não é reformado como eu, que não é calvinista como eu, mas que é filho de Cristo, eu abro mão da minha liberdade. É isso que Paulo está querendo ensinar para a igreja de Corinto, é isso que Paulo está querendo ensinar para mim, para você, e é por isso que eu trouxe essa ilustração, e é por isso que agora eu digo a incoerência. Eu quero saber quem é que quando vai no médico diz, você é evangélico ou não? Não, eu sou espírita. Não, então eu vou marcar uma outra consulta com um médico que é cristão. São as incoerências. As mídias sociais são fortes instrumentos para escândalos. O Facebook, o Instagram, o Snapchat e por aí vai, o que existir de mídia social, estão sendo instrumentos onde irmãos estão fazendo outros irmãos escandalizarem na fé. Uma vez eu preguei isso na igreja lá, que eu congrego. E eu disse, se você bebe vinho, não poste na sua rede social. Porque talvez o irmão que congrega com você acredita que beber vinho é pecado. Não fira a consciência dele. Parece besteira. Parece radicalismo.
Mas quando Paulo termina dizendo, nunca mais comerei carne. É essa a atitude do apóstolo. E essa tem que ser a nossa atitude. Queridos, que fica uma coisa muito clara. Uma coisa era comprar a carne no mercado que sobrou, e essa carne era fruto de um sacrifício. Outra era participar da cerimônia. 1 Coríntios 10, verso 19 a 21, diz o seguinte. 1 Coríntios 10, do verso 19 ao 21, diz o seguinte: será que estou dizendo que aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Não. Antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas a demônios, e não a Deus. E não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor, está falando da ceia, e do cálice de demônios, do sacrifício, do ritual. Não podeis participar da mesa do Senhor, que é essa mesa posta, e da mesa de demônios. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, uma coisa é você chegar no mercado e comprar carne sem saber que aquela carne foi carne que sobrou de um sacrifício. A outra coisa é você entrar no templo, participar do ritual, participar da cerimônia, comer da carne, porque quando você entra e participa do culto pagão, você está participando da mesa de demônios. Existe uma grande diferença. Porque a grande verdade é o seguinte, eu não sei se esse paletó que eu comprei, se quando ele estava sendo feito, ele estava sendo oferecido ao ídolo ou a um demônio. Problema se está. Achei ele bonito e comprei. Eu não tenho consciência, eu não sei. Agora, olha, senhor André, você quer comprar esse terno aqui, ele foi oferecido ao demônio tal. Ninguém vai te falar isso. Mas se você tem consciência de que isso é fruto de alguma coisa, não compre. É isso que Paulo está dizendo. É questão da consciência. É questão da consciência. Sabe uma coisa que é interessante? Na arqueologia da cidade de Corinto, os arqueólogos descobriram que os templos pagãos, que dentro dos templos pagãos existiam duas grandes salas. E era nessas duas grandes salas que eram realizadas as festas, as cerimônias cultuais. E muitos cristãos eram convidados para participar dessas festas cultuais. Craig Kinner, ele diz que o fato de participar das festas já era considerada participação na cerimônia pagã, porque na religião pagã, a refeição muitas vezes fazia parte da adoração. Porque participar da adoração de um culto pagão é adentrar a realidade espiritual demoníaca, é adentrar a realidade espiritual da qual eles estão cultuando. A pessoa que entra dentro dessa igreja, ela entra dentro de uma realidade espiritual de culto a Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz, você não pode beber do cálice do Senhor e participar da mesa dos demônios. E você pode se perguntar, mas qual a diferença entre comer e participar? Quando você come, olha o que o verso 8 nos diz. Contudo, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois não ficaremos piores se não comermos, e nem melhores se comermos. Paulo está dizendo, o alimento é indiferente, por isso que depois ele vai dizer, o que nos torna impuro não é o que entra pela nossa boca, mas é o que sai do nosso coração. Come e seja feliz. É isso que Paulo está dizendo. Mas sabe uma coisa que é interessante? Quando você come a comida, entra, faz toda a digestão e você elimina a comida. Foi embora, acabou. Agora, quando você entra num culto, você participa de uma realidade espiritual. E essa realidade espiritual, ela não é descartada. Quando nós estamos aqui, como igreja do Senhor, participando desse culto e adentrando dentro dessa realidade espiritual, isso não se vai, isso fica. É interessante porque no grego, recomendará significa aproximará. No grego original ficaria, contudo, não é a comida que nos aproxima de Deus. Não é a comida que nos aproxima de Deus. Eu pastoreei um tempo uma irmã
de 65 anos. E ela dizia assim: beber vinho é pecado, beber vinho é pecado, beber vinho é pecado. O que eu devia ter feito com essa irmã? Eu deveria ter tentado mudar a mente dela? Eu deveria ter sentado com ela e mostrado para ela na palavra de Deus e fazer toda uma exegese do Novo Testamento no grego, mostrando para ela que não tem nada, que a Bíblia não fala nada sobre isso? Não. A Bíblia diz que eu tenho que amar essa irmã. A Bíblia diz que eu tenho que ser servo dessa irmã. A Bíblia diz que eu tenho que ser aquilo que nós cantamos, que ele cresça e que eu diminua. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós não temos o poder e nem o dever de convencer ninguém. Nem o Michel quando está nesse púlpito, nem eu quando estou nesse púlpito, eu não tenho o poder de convencer ninguém. É o Espírito Santo que aplica isso nos nossos corações. A Bíblia diz que eu tenho que amar essa irmã. E esse verso 9 é muito forte. 1 Coríntios 8, 9. Mas cuidado para que essa sua liberdade não se torne motivo de tropeço para os fracos. Você entende por que a minha liberdade, você entende por que a minha exousia, o meu direito. No original, Paulo está dizendo, cuidado para que esse seu direito, cuidado para que essa exousia não faça o outro tropeçar. Você pode bater no peito e dizer, mas eu tenho o direito. Eu tenho uma consciência profunda no Evangelho. Eu sei que isso não é pecado. Paulo vem e nos diz assim, no verso 10. Porque se alguém ver você, que tem conhecimento, comendo no templo, ele vai ser incentivado e a consciência dele vai ser ferida. E sabe qual é a consequência dessa nossa ação egoísta? 11. Assim, o fraco, teu irmão, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do seu conhecimento. Paulo está dizendo que quando você bate no peito e diz, eu tenho a liberdade, você está destruindo o seu irmão. E ele vai mais fundo, ele diz, o irmão por qual Cristo morreu. Isso tem que mexer com a gente. Isso tem que mexer com o meu coração. Isso tem que mexer com o seu coração. Isso tem que mexer com a nossa mente. Isso tem que me levar a pensar que a fé em Jesus Cristo ela é vivida de forma comunitária. E é por isso que Paulo diz em Filipenses, veja o outro como superior a você. Porque se você não vê o outro como superior a você, você não vai restringir a sua liberdade em amor a Ele. Você entende por que a fé cristã fala muito mais do outro do que de mim? Cantar que a gente diminua é fácil. E é importante para nos lembrar. Mas viver como o outro sendo superior a mim e abrir mão daquilo que é a minha exousia, que é o meu direito, é o desafio do Evangelho. Guarde isso no seu coração. O limite da sua liberdade está restrita pelo amor ao seu irmão. Pelo amor desse que está sentado do seu lado. E não se esqueça que Cristo morreu por ele. Não se esqueça que o sangue na cruz do Calvário foi vertido por causa dele. Talvez você pense, por que você pulou o verso 2 aí do capítulo 8? É difícil de entender? É difícil. Se alguém supõe conhecer alguma coisa, ainda não conhece até o ponto em que é necessário conhecer. O que é isso? Aí eu fui em Lutero, porque Lutero era mais inteligente que eu, e aí ele me ajudou a entender o que é isso que Paulo está dizendo aqui. E Lutero diz, a razão inteligente e a sabedoria se prestam muito bem, com o resultado que surgem apenas santos amalucados e cristãos selvagens. Aí você pode dizer, ainda não entendi o que Lutero está dizendo, André.
Está muito difícil, esclarece. Aí o verso 1 esclarece para a gente. O conhecimento dá ocasião à arrogância, mas o amor edifica. Se você acha que sabe alguma coisa a respeito do Evangelho, mas essa coisa, ou esse Evangelho que você conhece, não te leva, por amor, à edificação do próximo, você não entendeu o Evangelho. Não entendeu. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6. Abra lá comigo. 1 Timóteo capítulo 6. Capítulo 6, verso 3 e 4. 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 e 4. Se alguém ensina alguma outra doutrina e discorda das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade, é arrogante e não compreende nada, mas delira em questões e discórdias acerca de palavras. Dessas coisas nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas, maliciosas. Sabe o que Paulo está dizendo a Timóteo? Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte: Timóteo, fica aqui. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, toda vez que surgir uma discussão, você pode saber que essa discussão não está fundada na piedade. Porque quando a nossa espiritualidade ela é desenvolvida de forma verdadeira e sadia, aquilo que nos guiará na nossa relação comunitária é a piedade e o amor. Queridos, o que eu estou querendo dizer é que o amor, ele orienta o relacionamento entre a gente, promovendo um cuidado mútuo. Mas esse cuidado mútuo, ele só existe se Jesus for a mediação. Se Cristo não mediar as nossas relações, vai acontecer qualquer coisa, menos edificação. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: vocês estão muito orgulhosos. Vocês não estão se amando. Se o problema é a carne, deixa de comer a carne. Se o problema é o vinho, deixa de tomar o vinho. O que devemos fazer? O que o apóstolo fez. Verso 13. É por isso que se a comida fizer meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne, para não lhe servir de tropeço. Só que tudo isso aqui é muito teórico. Tudo isso aqui é muito teórico. E aí Paulo, ele diz: eu não estou só verbalizando. Eu vou mostrar para vocês que o que eu estou ensinando a vocês, eu, Paulo, faço na prática. 1 Coríntios 9. Não sou eu livre, não sou eu apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não sois vós resultado do meu trabalho no Senhor. Se para os outros não sou apóstolo, pelo menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me acusam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco esposa crente, como também fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar pelo sustento financeiro? Paulo no capítulo 9 vai trazer os direitos que ele tem. Paulo no capítulo 9 vai mostrar à igreja de Corinto: eu tenho esses direitos, eu tenho essa exousia diante de vós. Paulo está dizendo: eu sou livre, eu sou apóstolo, eu fundei essa igreja, eu tenho vários direitos como os outros, eu tenho o direito de comer e beber, e esse comer e beber tem que ser sustentado por vocês, Corinto. Eu tenho esse direito, eu tenho o direito de ter uma esposa crente como os outros apóstolos têm, eu tenho o direito de ter bens materiais, eu tenho o direito de ter uma casa, eu tenho o direito de ter um salário. Mas o que ele faz? Verso 12 do capítulo 9. Se outros participam desse direito sobre vós, não teríamos nós ainda mais? Mas nunca exercemos tal direito. Antes, a tudo suportamos, para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Isso é fantástico. Paulo bate no peito e diz: eu tenho esse direito, mas eu não quero exercer esse direito.
Por causa do Evangelho. Toda vez que você pensar que o Evangelho é maior do que o seu direito, você vai edificar ao próximo em amor. Ao invés de lutar pelos seus direitos, o que o apóstolo faz? Verso 19, pois sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Queridos, o Evangelho de Jesus Cristo é maior que os embates dos nossos egos dentro da nossa igreja. Posso ouvir um amém? O Evangelho de Jesus é maior do que o meu ego. É maior do que o meu direito. Essa cruz que está aqui, simbolizando a cruz de Cristo, essa cruz tem que esmagar o meu ego. Essa cruz tem que aniquilar aquilo que eu desejo, mas que é contra a palavra do Senhor. Esse é o Evangelho. Você quer me seguir? Pega a sua cruz e venha. Mas eu quero enterrar, mas eu quero vender, mas eu tenho que fazer aquilo. Não, venha. Você ama mais o seu pai do que a mim? Você ama mais a sua mulher do que a mim? Você ama mais o seu filho do que a mim? Você não é digno de mim. Porque o Evangelho é isso, o Evangelho é renúncia, o Evangelho é dizer, eu tenho direito, mas por amor a meu irmão eu abro mão. E eu não faço isso, se Jesus não for a mediação. Você não fará isso, se Jesus Cristo não for a mediação das nossas relações. Essa problemática cultural, come no come, não é vista apenas em Corinto. E antes de passar para um outro texto, eu só quero deixar claro que Paulo não disse que é errado ter esses direitos, porque senão vocês vão querer cortar o salário do Michel aqui, não vai dar certo. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, eu tenho, mas eu pessoalmente abri mão desse direito. Conheço vários pastores. Tem um pastor na presbiteriana que é tenente-coronel aposentado. Chegaram para ele, queremos te oferecer aqui tanto salário. Não quero não, obrigado. Não preciso. Mas se ele dissesse, eu quero, ele tem o direito. Porque ele é pastor. Porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. No grego, Paulo, no verso 19 do capítulo 9, Paulo, no grego, ele diz, a mim mesmo me fiz escravo. Essa problemática cultural não é vista apenas em Corinto. Abra sua Bíblia em Romanos, e deixe aberto em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Paulo começa essa carta, ou melhor, esse capítulo da carta, que na carta não era capítulo, né, Michel? Dizendo assim, acolhei o fraco na fé. Mas não para debater opiniões. E aí ele continua, um crê que pode comer de tudo, a comida voltou em cena. E outro que é fraco só come verduras e legumes. Já tinha vegano na época ali, né? Quem come não despreza quem não come, e quem não come não julga quem come, pois Deus o acolheu. Verso 2 e 3, Paulo está dizendo de comida. Na igreja de Roma, estava tendo problema por causa de comida. Paulo, gente, pelo amor de Deus, se ele quer comer o filé mignon, deixa ele comer o filé mignon. Se você quer comer tomate, coma o seu tomate. Esse desejo de que o outro seja aquilo que eu acho que ele tem que ser, não é de hoje, é de muito antigo. E Paulo está dizendo, olha, quem come, come, quem não come, não come, porque Deus acolheu a ambos. Quem és tu que julga o servo alheio? É para o seu próprio Senhor que ele está em pé ou cai, mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar. No verso 5 e no verso 6, Paulo não trata de comida, mas ele trata do sábado. Para um o sábado é sagrado, para outro o sábado não é sagrado, pelo amor de Deus. Você acha que o sábado é sagrado? Fica orando sábado o tempo inteiro, não tem problema. Mas aquele que acha que o sábado não é sagrado, não é sagrado.
E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor deixa de comer e dá graças a Deus. André, mas e a cultura? O que tem a ver tudo que você está falando com cultura hoje, para a gente? Existem elementos culturais hoje que ferem frontalmente o Evangelho. A mostra de arte, ou a exposição de arte moderna em São Paulo, fere totalmente o Evangelho. A exposição do Santander em Porto Alegre fere totalmente o Evangelho. Não sei se é só no meu Facebook, mas eu estou vendo um monte de cristão defendendo isso. Aquilo que fere frontalmente o Evangelho deve ser confrontado. Deve ser censurado. A Bíblia censura, a Bíblia proíbe. Naquilo que fere o Evangelho, nós não somos livres para praticar. E é interessante, porque tudo é temática sexual, né? O cara falou, mas o nu, cara, Deus criou o nu. Não é pornográfico, é o nu. Isso é crente, falando, né? Eu falei, se o nu fosse normal, querido, depois do pecado, Deus não teria coberto Adão e Eva. Entrou o pecado no mundo, Deus vai e cobre o homem. Porque o nu, a partir daquele momento, não é normal. Você não precisa abrir. 1 Coríntios 6, Paulo vai dizer o seguinte, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Fuja da imoralidade. O seu corpo não é seu. O meu corpo não é meu. Lê lá 1 Coríntios 6, do verso 12 ao 22. Paulo está dizendo, o corpo do cristão não pertence a ele. Mas existem elementos culturais que não ferem o Evangelho. Que é graça comum. O que é a graça comum? A graça comum é uma graça que Deus derrama sobre toda a humanidade, dotando as pessoas de talentos e dons para realizarem excelentes canções, excelentes pinturas, excelentes composições, excelentes poemas. Então, quando você pega um quadro de um pintor que não é cristão e você diz, que lindo, isso é graça comum. Quando você escuta uma bela canção tocada num piano de alguém que não é cristão e diz, uau, que maravilhosa essa canção, isso é graça comum. Então, de repente, você ia a uma apresentação de blues, isso não é pecado. Você desfrutar e ver uma bela apresentação musical, por exemplo, aqui em Brasília, onde tem muito de qualidade, é o Clube do Choro, isso não é pecado. Você, de repente, fazer um bom jantar com os amigos e tomar uma boa taça de vinho, isso não é pecado. E se para você for, não tome o vinho, então. Faça só um bom jantar. Quando você visita esses grandes museus na Europa, e você vê aquelas obras de arte, aquelas estátuas, aquelas pinturas, isso é graça comum. Desfrute disso. Deus dotou e capacitou pessoas a fazerem aquilo, mas muitas vezes a gente quer se fechar no nosso gueto evangélico, igual os judeus do primeiro século, porque existiam judeus do primeiro século que tinham mercados próprios, só para eles. Imagina se a gente fosse fazer isso. Uma fábrica de roupa só para crente.
Uma produtora musical só, se bem que tem, né? Mas você está entendendo? Quando a gente não consegue entender esse aspecto da graça comum na nossa liberdade, pautado pela palavra do Senhor, a gente vai criando gueto. E aí a gente não consegue se comunicar com a sociedade, e a gente não consegue comunicar o evangelho, e a gente é chato. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Porque o evangelho nos torna livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Só existe um Deus que fez tudo por meio de Jesus Cristo. Sabe por que Paulo, em 1 Coríntios 8, ele dá ênfase que por meio de Cristo tudo foi feito? Porque Paulo ele tá distinguindo uma grande heresia do primeiro século, que foi o estoicismo, porque os estoicos diziam que existia um ser supremo. É tipo a Xuxa, aquele cara lá de cima. E os judeus hebreus, de sangue, eles não colocavam Cristo na participação da criação. Aí Paulo vem e distingue dos estoicos e do judaísmo e diz: só existe um Deus por meio de quem Cristo fez tudo. É nisso que a gente crê. E queridos, e se tudo foi feito por Cristo, Charles Spurgeon diz: nada é secular, tudo é sagrado. E se Deus ele é soberano, Abraham Kuyper vai nos dizer que não existe 1 centímetro quadrado de toda a existência que Cristo não diga é meu. Ou ele é soberano ou ele não é. Não tem aquele 99% soberano, mais 1% ele não é soberano. Vocês entenderam, né? A nossa liberdade é restrita pelo amor ao próximo. E eu quero encerrar dizendo por que é tão importante esse entendimento da liberdade, como dessa liberdade restrita pelo amor ao próximo. E eu sei que eu estou batendo muito nisso, mas eu faço uma pós-graduação, Michel, você sabe disso, em docência. E tem uma técnica criada em 1910, que diz o seguinte: se você vê que a pessoa não entendeu, fica repetindo. Então, para garantir, como eu só tenho 50 minutos, eu estou repetindo. E eu quero que você sonhe com a minha voz dizendo: a minha liberdade é restrita pelo amor ao próximo. Brincadeira, não precisa sonhar não. Mas saia daqui entendendo isso. Sabe por que é tão difícil a gente restringir a nossa liberdade em amor ao próximo? E cumprir o grande mandamento? Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração e o próximo como a ti mesmo. Adão era livre no jardim do Éden, não era? Era livre. Não estou dizendo de livre-arbítrio, ele era livre. Mas Adão tinha uma liberdade restrita. Quando eu estou falando que Adão tinha uma liberdade, eu não estou falando nessa questão de salvação. Estou falando questão de agir. Apesar que eu acredito que antes da queda ele tinha um livre-arbítrio, depois ele perdeu. Mas Adão ele tinha uma liberdade restrita. Sabe qual era a restrição da liberdade? O mandamento de Deus: não coma. Adão, você tem tudo isso para desfrutar, menos dessa. Você é livre, exceto para comer dessa. Aí Adão não consegue viver nessa liberdade restrita, ele peca. Eu e você, a gente vai seguir o mesmo caminho de Adão com relação ao próximo. A não ser que Jesus Cristo seja a mediação. Paulo tinha diversos direitos que ele abdicou em prol do Evangelho. Você tem diversos direitos que você tem que abrir mão por causa do outro. Acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões.
Você tem acolhido o irmão que é fraco na fé? Você tem vivido a sua vida comunitária como igreja, pensando no outro? Ou você vem, senta domingo, ouve o sermão e vai embora? Nessa perspectiva de graça comum, da nossa liberdade como cristãos e dessa cultura, nós temos que entender o que Paulo diz em Romanos 14:8. Pois, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De modo que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Viva a sua liberdade, restrita ao outro. Se envolva com a cultura que não fere o Evangelho. Aproveite aquilo que Deus te dá. Acolhe o fraco na fé. Viva uma fé comunitária. Viva o seu relacionamento, tendo Cristo como mediação. Porque senão a mesa do Senhor posta não fará sentido.